Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em nossa aula de ginecologia e obstetrícia vamos falar sobre o câncer do colo do útero. Mas antes de nós definirmos justamente esse câncer em específico, vamos fazer a diferenciação dos tumores benignos dos tumores malignos. Então, os tumores, o que são tumores, primeiramente? Os tumores, eles serão um aglomerado de células que de fato não fazem parte daquele determinado sistema. Cada órgão do nosso corpo, ele possui devidos tecidos esses compostos por células específicas que desempenharão suas funções dependendo de cada órgão. Os tumores serão células que não serão daqueles tecidos específicos, de modo a atrapalhar o seu funcionamento. Vamos pensar, que esse aglomerado de células que dará origem a um tumor fará com que esses órgãos tenham maior dificuldade em absorver oxigênio, em absorver os nutrientes e, consecutivamente, prejudicar a sua função. Os tumores benignos não são cânceres, mas são aglomerado de células que não fazem parte daquele determinado sistema, que vão crescer. Obviamente, não de um modo tão abrupto, tão violento como os tumores malignos, mas ainda assim comprometerão o funcionamento do órgão, muitas vezes sendo necessário procedimento cirúrgico para sua remoção. Já os tumores malignos, as suas células que o compõem, então um tumor é o aglomerado de células, as células que compõem os tumores malignos, elas são totalmente diferentes do sistema qual ela está ocupando, de modo a crescer de uma velocidade muito intensa e ainda com a possibilidade da metástase, que é quando esse câncer passará para outros órgãos vizinhos, tá? Mas também poderá passar para outros órgãos distantes através da corrente sanguínea. A esse processo chamamos de metástase. O câncer do colo do útero, vamos falar sobre ele. É muito comum entre as mulheres com mais de 25 anos. Quais são as causas do câncer? Como nós já falamos, quase todas as doenças, de um modo geral, elas são multifatoriais. Obviamente que com câncer não será diferente. Então, professora, qual é a única origem do surgimento do câncer? Não existe uma única causa, são diversos fatores. O câncer, ele é de origem multifatorial, ou seja, são vários fatores que promovem o seu aparecimento. Vamos destacar os fatores hereditários, os fatores ambientais, os fatores sociais e culturais, tá? Então vamos pensar que essa pessoa, ela vive num ambiente com maior poluição, exposição ao cigarro, exposição ao álcool, às drogas, ao estresse, a alimentos que não são propícios, que são quimicamente modificados, alimentos de fato não saudáveis, essa pessoa ela terá mais propensão. E vamos falar também, em específico, do câncer do colo do útero, sobre as doenças, sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Chamávamos de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Essa terminologia se atualizou para infecções sexualmente transmissíveis, tá? Por que infecções sexualmente transmissíveis? Sempre essas infecções que serão transmitidas através do ato sexual serão transmitidas por agentes infecciosos, por vírus, por bactérias, por fungos, necessariamente, tá? Toda infecção de origem sexual, ela é causada por esses agentes, vírus, fungos e bactérias. Comumente, principalmente falando do HPV, o que acontece? No colo do útero da mulher, a presença desses vírus fazem com que aconteçam lesões no colo do útero. E o que nós sabemos sobre as lesões externas, internas, lesões contínuas que são provocadas em uma determinada parte do corpo, em um órgão, elas fazem com que aconteça uma mudança celular. E essa alteração celular, porque quando nós temos lesões em alguma parte do nosso corpo, várias células nossas trabalham a fim de fazer o reparo desse tecido, tá? E esse tecido ficará lesado. E a presença desses vírus e essas lesões contínuas causadas pelas infecções sexualmente transmissíveis poderão ser um dos fatores desencadeantes do câncer do colo do útero, tá? Então é muito importante nós ressaltarmos que o câncer do colo do útero, ele pode ser desencadeado pelas infecções sexualmente transmissíveis.
Por isso que é tão importante, porque nós da enfermagem, nós não somente trabalharemos na assistência do paciente quando ele apresenta, quando a patologia já está instalada. Nós trabalharemos em 3 níveis de atenção à saúde. O nível de atenção primário é aquele em que nós trabalharemos com pacientes que não desenvolveram doenças, mas que nós vamos instruí-los a como não desenvolver tais patologias, através de campanhas educativas. No caso do câncer do colo do útero, a instrução dos exames periódicos, tais como o Papa Nicolau, tais como a importância, reforçarmos a importância do uso da camisinha, do preservativo, tá? De modo a evitarmos que essas patologias se instalem, e a partir dali nós teremos um número crescente de mulheres com esse diagnóstico. Então, o intuito dessa atenção aí à saúde é justamente fazer com que o número de pacientes com determinadas patologias reduzam. Então, a gente não trabalha tão somente quando a patologia já está instalada, mas antes da sua instalação. Obviamente, quando esse câncer já é instalado, nós trataremos dessa paciente, verificando seus sinais vitais, administrando as medicações conforme o horário, a dosagem prescritas e a via prescrita pelo médico. Incentivaremos uma dieta rica em alimentos saudáveis, tá? Alimentos naturais, que é muito importante. Vamos proporcionar a ela um ambiente calmo, tranquilo. Vamos acolher também aos seus anseios, aos anseios de seus familiares, tá? Lembrando que nesse caso, alguns tratamentos que serão propostos, como nós já falamos em um outro momento, pode debilitar muito a mulher. Tais como a quimioterapia, né? E o que é a quimioterapia? Químio, né, vem de químicos, terapia. Então, é uma terapia através de fármacos, né, que fará o quê? Qual que é o intuito da quimioterapia? O intuito é destruir as células essas células cancerígenas. Só que nesse processo, muitas células saudáveis também são destruídas. Então, é comum que a nossa paciente fique com a imunidade baixa, como nós já falamos em um outro momento, fique mais enfraquecida, ela pode ficar mais magra, sentir náuseas por conta desses fármacos que são muito fortes, náuseas, ela pode apresentar vômitos, fraqueza, sonolência. Então, isso a enfermagem precisará se atentar a essas condições da paciente, verificar os seus sinais vitais, promover um ambiente calmo, ofertar uma dieta leve, observar a aceitação da urina, observar as eliminações fisiológicas, promover um ambiente tranquilo, promover recursos para diminuir as suas dores, tá? Suas dores físicas e também emocionais. Então, a quimioterapia, ela terá esse intuito de destruir essas células que não fazem parte do sistema, células cancerígenas, mas por efeito colateral, um efeito indesejado, nós temos essa imunidade mais baixa, porque além das células cancerígenas, ela pode destruir as células saudáveis, as células que controlam a nossa imunidade. Temos também a radioterapia, através da radiação, essas células tentará se destruir essas células, tá? Mas muitas vezes as células saudáveis também são destruídas. Com isso, nós teremos justamente essa condição de uma paciente mais debilitada. Outro método são as cirurgias, tá? Só que essa questão da cirurgia, uma série de questões precisarão ser analisadas, a condição da paciente, o tamanho do tumor e tantas outras condições acerca da saúde dessa paciente. Mas se essa paciente for for recomendada cirurgia, nós prestaremos todos os cuidados, tá? Pré, intra e pós-operatório a ela, tá? Pré-operatório é o momento que vai anteceder a cirurgia, como encaminhá-la aos devidos exames, prepará-la emocionalmente, né? Ajudá-la nessa questão do emocional. Durante o ato cirúrgico, são os profissionais que trabalham ali no centro cirúrgico, né? Se atentar a todas e quaisquer complicações. E no pós-cirúrgico, atentar também ao padrão da paciente, sinais vitais, a toda e qualquer alteração do seu quadro geral, tá? Então, pessoal, é muito importante nós nos atentarmos a essas condições dessa paciente que precisará do nosso auxílio em diversos momentos, tanto no momento em que ela descobre o diagnóstico, né? Nós sabemos que ela pode entrar ali num processo de luto, como nós já falamos. Num primeiro momento, ela tem a negação, ela não aceita esse diagnóstico. No segundo momento, ela tem a raiva, ela fica raivosa, ela pode dificultar o nosso acesso a essa paciente.
Num terceiro momento, depois da raiva, vem o quê? Vem uma certa troca, né, com a vida, então ela meio que vai aceitando, meio não querendo aceitar a fase que chamamos de barganha. Depois vem a depressão, para só no finalzinho ela aceitar de fato. E toda essa fase pode compreender a ela, aos seus familiares, então é muito importante que nós tenhamos aí essa compreensão. Muito importante nós orientarmos as pessoas a importância do uso dos preservativos, gente, porque as infecções sexualmente transmissíveis, elas podem evoluir a outras complicações, dentre elas o câncer do colo do útero é causada comumente por essas patologias, tá? Porque o vírus transmitido durante a relação sexual, ele causará lesões no colo do útero e essas lesões poderão desencadear esse processo cancerígeno, dando origem aos tumores, tá? Então isso é muito importante, por isso que hoje no SUS temos as vacinas contra o HPV, né? As meninas, elas tomam a partir dos 9 aos 11, 12 anos e os meninos dos 11 aos 14 anos, porque se eles entram, né, tendo em vista ainda que não iniciaram sua vida sexual, porque se eles entrarem em contato com esses vírus, o seu sistema imunológico saberá, né, terá ali a codificação desses vírus, né, saberá reconhecê-los e saberá destruí-los, né, conseguirá destruí-los. Então essas vacinas terão, de fato, esse intuito, tá? Então é muito importante, pessoal, que nós possamos entender que o trabalho da enfermagem, ele não é só restrito tão somente no momento quando a doença já está instalada, mas cabe a nós também levarmos essa informação, porque as pessoas não sabem, né? Elas acham que as infecções... O que é uma infecção para uma pessoa leiga? Ela não sabe, né? Que uma infecção é causada por um vírus, por uma bactéria, que pode combinar, que pode evoluir a uma condição tão complicada como o câncer do colo do útero. Então é muito importante que nós façamos essa conscientização, né? Porque esse nosso conhecimento, ele precisa ser disseminado para que de fato ele seja válido, tá? A importância também de instruirmos as pacientes a realização do Papa Nicolau. Essa coleta, ela consiste no quê? Na análise do material celular, que obviamente apontará a presença dessas células cancerígenas, tá? Então é muito importante esse exame, o exame transvaginal, dentre outros, para que o médico consiga detectar precocemente. O que é o diagnóstico precoce do câncer? Quanto menor for esse tumor, maior são as chances da recuperação, porque os quimioterápicos, a radioterapia terá mais chance de destruir essas células quando menores do que um tumor muito grande, que fará com que o órgão tenha um comprometimento maior. Então, por isso que é tão importante nós instruirmos as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas pacientes, destes cuidados, tá bom, pessoal? Nos vemos ali no fórum. Muito obrigada.